Alexandre de Moraes multa X em 8 milhões de reais por não fornecer dados de Alan dos Santos. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a rede social X faça imediato pagamento da multa de 8,1 milhão de reais imposta após a plataforma não fornecer os dados cadastrais da conta do jornalista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre. A decisão divulgada nesta quinta-feira também indicou uma conta para a efetivação do pagamento. Intima-se a empresa X Brasil Internet Limitada, por meio de seus advogados regularmente constituídos, para que efetue o imediato pagamento integral da multa imposta em razão do descumprimento das decisões judiciais no valor de 8 milhões e 100 mil reais, escreveu Moraes. O impasse começou em julho do ano passado, quando o ministro determinou o bloqueio da conta de Alan dos Santos e exigiu que o X apresentasse seus dados cadastrais, estabelecendo uma multa diária de 100 mil em caso de descumprimento. A plataforma efetuou o bloqueio, mas não recorreu da exigência de entrega dos dados, alegando que não coletava esse tipo de informação. O recurso foi negado pela primeira turma do STF em novembro e em agosto Moraes reforçou a ordem para a apresentação dos dados. Como a determinação não foi atendida, o valor da multa foi calculado em 8 milhões e 100 mil reais em outubro. Em novembro, o X informou que efetuaria o pagamento, não obstante a sua concordância com a decisão, e solicitou a indicação de uma conta para a transação, o que foi atendido agora. No ano passado, Moraes chegou a determinar a suspensão do funcionamento do X no Brasil devido a descumprimento de ordens judiciais de bloqueio de contas. O acesso foi restabelecido após a rede social recuar e cumprir as determinações impostas pelo STF. Ao que parece, Alexandre de Moraes resolveu triplicar a aposta contra Elon Musk. Só que ele esqueceu de um detalhe. Agora, ele faz parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será que vai ficar por isso mesmo? Se isso aqui não for bastante para te deixar indignado, revoltado, assustado com a atual situação do Brasil, então você já morreu por dentro. No mínimo, você já não tem mais a capacidade de discernir entre democracia e ditadura, Estado democrático de direito, regime autoritário. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve a generosidade de tirar o sigilo das gravações das oitivas, né, do interrogatório, ou, como alguns já estão percebendo, da tortura feita ao Mauro Cid. E nesse trecho fica bem claro o que foi feito com o Mauro Cid. Um trecho que, de todos que foram divulgados até agora, para mim é o que mais assusta e que é a prova cabal de que essa denúncia, essa perseguição, ela não tem validade alguma. Não vou falar nem do áudio do Mauro Cid, onde ele fala que eles já tinham a condenação, já tinham a pena, já tinham a narrativa e só queriam que ele corroborasse com que o Alexandre de Moraes e o grupo formado por ele no judiciário, com o despachante no PGR, decidisse. Esse trecho, para mim, aqui é um dos que nós vamos enviar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para provar que uma tortura foi feita para conseguir de uma pessoa exatamente a narrativa que a acusação queria. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria... Preste atenção nesse trecho. Vou traduzir para vocês. Fale o que nós queremos ou nós iremos prender o seu pai, a sua mãe,
sua esposa, sua filha. E isso aqui, para mim, é inaceitável. Da consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos... A partir deste momento, isso tem que ficar muito claro, a partir desse momento, o Mauro Cid muda a sua versão. Então, a partir do momento em que o Alexandre de Moraes, que é vítima, investigador, acusador, juiz, que nem deveria estar ali participando desse processo, a partir deste momento, onde ele faz uma ameaça, fale o que nós queremos, ou seu pai, sua esposa e sua filha serão presos. O Mauro Cid muda a sua versão. Isso está acontecendo hoje com Mauro Cid. Quem vai ser a próxima pessoa a sofrer isso? Será que há outras pessoas no Brasil que estão sendo obrigadas a delatar mentiras para proteger familiares? O que você faria se você estivesse no lugar do Mauro Cid numa situação como essa? Eu vou te falar. Você falaria exatamente o que os acusadores gostariam de ouvir, se sacrificando na intenção de proteger seu pai, sua esposa e sua filha. Filha, gente. Pelo amor de Deus, esta é a denúncia que querem usar para prender Bolsonaro e outras 32 pessoas. Se isso não te deixa indignado, se isso não te deixa revoltado, então me desculpa. Você quer viver numa ditadura e você acha realmente que o que está acontecendo no Brasil é normal? Então você é um caso perdido. Sinceramente, você é um caso perdido. Essa denúncia apresentada pelo Alexandre de Moraes com a sua Gestapo na Polícia Federal e depois ainda aumentada, ampliada pela PGR, talvez foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o nosso país. E eu vou te explicar por quê. Nós estamos há algum tempo numa disputa de narrativas. De um lado, as pessoas que querem viver numa democracia e prezam pela liberdade de expressão, denunciando para o mundo que o Brasil já não é mais uma democracia e não tem mais liberdade de expressão, justamente por causa dessa justiça que foi completamente aparelhada e se transformou num instrumento de repressão. Do outro lado, nós temos aquelas pessoas da esquerda, da ideologia progressista, que querem defender esse sistema de repressão justamente porque eles sabem que somente assim, calando as pessoas e perseguindo as pessoas que pensam de forma contrária, eles poderão se manter no poder. E aí está essa batalha, essa disputa, para quem está certo, mas o mundo está prestando atenção no Brasil. Esta denúncia, ela veio como uma bigorna do ponto de vista de mostrar de forma inquestionável que o Brasil nós não temos mais justiça imparcial, que as instituições foram sequestradas por uma organização criminosa e que qualquer pessoa que tente se erguer e verbalizar contra ela é perseguida e preso. Como vocês sabem, a peça fundamental, a coluna vertebral de toda essa denúncia é o Mauro Cid. Mauro Cid, que durante um momento soltou um áudio falando que eles já têm toda a peça pronta. Eu até gravei um vídeo sobre isso ontem, se você não se lembra. Eu vou mostrar só um trecho dele, vou mostrar tudo não, Eles já estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. E ele faz um vídeo de mais ou menos 1 minuto falando exatamente que ele está sendo coagido, que que eles só vão aceitar se ele falar o que eles querem ouvir. Bom, dito isso, temos a continuação. Saiu uma matéria agora, está saindo em várias fontes da imprensa, algo que é estarrecedor. Durante a audiência na qual Moraes ameaçou prender Cid, o ministro falou em efeitos contra a família do militar. Então, Mauro Cid mudou a versão várias vezes, dadas suas delações, e uma dessas mudanças acontece quando Alexandre de Moraes ameaça a família do Mauro Cid. A família. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo.
E aqui tem Moraes ameaçando a família do Mauro Cid. Bom, preste atenção, são 11 denúncias, 11 delações, né? Que nem é delação, ele mesmo fala que não é delação, onde ele é preso várias vezes por coisas que não tem nada a ver com a investigação, cartão de vacina e outras coisas, ameaça para a família dele. Depois, no momento em que ele está em casa, ele solta um áudio falando que estava sendo coagido. Ele é a coluna vertebral da denúncia, tá? E depois que a denúncia chega no PGR, o que o PGR faz? Gonê não ficou satisfeito com as conclusões da PF sobre Bolsonaro e fez o quê? Ele reforça, né? Ele aumenta, ele coloca coisas da denúncia que nem sequer foi colocado pela Polícia Federal. Então ele joga ali um anabolizante numa denúncia, colocando, por exemplo, o 8 de janeiro, que nem estava incluído na denúncia da Polícia Federal. Isto representa violações sérias contra os direitos humanos, tortura, coação, intimidação, ameaça de prender familiar. Isso é algo que você só vê em ditaduras no seu nível mais alto. Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba, apenas em ditaduras desse nível que você tem um sistema persecutório dessa maneira. É por isso que nós já estamos elaborando uma denúncia, um relato mostrando todas as violações dos direitos humanos nesse processo, nessa alegação da PGR, na forma como Alexandre de Moraes se portou, na tortura psicológica que o Mauro Cid sofreu, e estamos enviando para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando, eles estão nesse momento elaborando um relatório mostrando que o Brasil já não tem liberdade de expressão, que o sistema judiciário brasileiro foi completamente aparelhado. Nós vamos colocar mais esse bloco na construção dessa realidade, de que no Brasil não só isso, pessoas são torturadas para denunciar que um sistema quer prender. Então esse relatório vai ser enviado para a Comissão de Direitos Humanos hoje, ainda hoje, e com certeza será levado em consideração na elaboração do relatório que virá dentro de alguns meses, que vai ser, isso eu garanto, um relatório que vai destruir a credibilidade, se há que é alguma, a credibilidade da Suprema Corte Brasileira, da Procuradoria-Geral da República para o mundo inteiro. E aí, que essas pessoas que desrespeitam a nossa Constituição, direitos fundamentais, paguem por isso. Pode ter certeza que a justiça será feita. A gente vai aguentar essas pessoas por mais alguns meses, mas a justiça virá e vai vir com uma marreta muito forte. Então, assim, essa denúncia, ela foi muito boa do ponto de vista de que agora não sobra mais dúvida, nós temos as provas, nós temos evidências para mostrar o que virou o sistema acusatório brasileiro, como as instituições foram sequestradas por uma organização criminosa para prender, perseguir e calar aqueles que querem resgatar a democracia no Brasil. Podem contar comigo, o relatório até o final do dia, no mais tardar amanhã de manhã, estará sendo enviado para o Pedro Vaca e toda a equipe da relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu continuo sem saber explicar exatamente o que está acontecendo. Nós continuamos avançando nas nossas pautas, tendo inúmeras vitórias, mesmo com eles soltando toda a artilharia e tentando intimidar a oposição. Vocês viram no início desse ano a quantidade de derrotas que o Lula teve, e a sensação que eu tenho é que essas vitórias da oposição, do povo brasileiro, não vem nem tanto pelos nossos próprios esforços, mas uma espécie de intervenção divina, porque não tem outra explicação. Nessas últimas semanas, eles vieram com tudo. Todas as narrativas liberaram uma denúncia mal feita, uma peça de ficção, na tentativa de manipular a opinião pública, mas a gente já viu que não deu certo. As últimas pesquisas feitas pela imprensa já mostram que a maioria da população, das interações nas redes sociais, são favoráveis ao Bolsonaro e contrárias a essa denúncia, de tão espalhafatosa, de tão amadora que ela é. Uma peça de ficção. Aí hoje eles soltam os vídeos do Mauro Cid, onde se mostra claramente uma coação, tortura, interferência, ameaça de prender os familiares do delator, que é a coluna vertebral de toda essa denúncia. E tudo isso, gente, é para impedir que a anistia seja aprovada e para tirar o foco do derretimento do governo do Lula, que está realmente completamente destruído. E aí sai essa pesquisa que cai como uma bomba no colo do STF e do governo. Ranking dos Políticos é uma instituição apartidária que analisa a performance dos parlamentares, senadores e deputados e que faz pesquisas dentro do Congresso, pesquisas com deputados e senadores. E eles fizeram essa pesquisa do 8 de janeiro.
Bom, nessa pesquisa feita por 8 de janeiro, foram 110 deputados federais que foram perguntados, 18 partidos, 26 senadores de 11 partidos, entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2025. E olha só, nós já temos a maioria dos votos para aprovar a anistia. Isso aqui é impressionante. Eles trabalharam durante 2 anos para impedir que isso acontecesse, e aconteceu. Para aprovar a anistia, nós só precisamos da maioria simples dos votos. Aqui na Câmara dos Deputados, nós já temos 50%, enquanto contra é 41%. Já temos a maioria. Se formos no Senado, é 46,2% contra 38,4%. Nós já temos também a maioria. Se a anistia for deliberada semana que vem, ela é aprovada na Câmara dos Deputados, ela é aprovada no Senado. A anistia será aprovada. Essa é uma pesquisa feita por uma instituição séria. E nós conseguimos o que eles estão tentando evitar há meses. Nós vamos vencer, não podemos retroceder. Deus está do nosso lado, continuaremos avançando e pode ter certeza, essa injustiça, a maior da história do nosso país, será desfeita. Então hoje é sim um grande dia. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.